Olá, Shalom, Shalom Adonai a todos. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade ímpar, devido à mensagem que será trazida. Estou aqui com a minha esposa ao lado, Bispa Isabel Cristina Costa, e durante algumas noites passadas, Deus ministrou no meu espírito sobre esta mensagem. E hoje eu quero trazer este tema. O apóstolo João e a ilha de Patmos. E dentro deste tema, eu quero falar sobre a revelação de Apocalipse. Talvez seja a mais complexa de todas as mensagens bíblicas, de Gênesis a Apocalipse. No entanto, o Espírito Santo concede aos seus o entendimento e a excelência do Espírito de revelação para entender, para compreender e para discernir o livro das revelações, Apocalipse. E esta mensagem é para a igreja, e esta mensagem é para as nações. Então hoje eu estou me focando para a igreja de Jesus Cristo na terra e para as nações. Quando o tema diz o apóstolo João e a ilha de Patmos, me vem as recordações que o Espírito Santo coloca em minha mente com relação a esta revelação. E eu quero começar dizendo que o apóstolo João, já um ancião de 90 anos de idade, uma variação pouca de mais ou menos, estava residindo em Éfeso, na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E o apóstolo João esteve em Éfeso, morando em uma casa de pedras, com Maria, mãe de Jesus, durante muitos anos. E o apóstolo João cuidou da mãe de Jesus até a sua velhice, até o fim dos seus dias. E naquele tempo, quase um século depois de morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo João ainda estava vivo. De todos, foi o único que ainda estava vivo, morando em Éfeso,
Permita-me dizer que no início da igreja, a igreja do Senhor sofreu 3 grandes perseguições. A primeira perseguição da igreja foi a perseguição imposta pelo imperador Nero. Nero era um maníaco, psicopata. Nero matou dezenas de milhares de cristãos, alguns milhares crucificados, alguns milhares, dezenas de milhares, devorados por feras, leões, tigres, nas arenas, como estádios, sendo devorados vivos, famílias, homens, mulheres, crianças, jovens, devorados vivos pelas feras. Enquanto a corte do Império Romano, o imperador Nero, e toda a multidão de espectadores pagãos gritavam, riam, e parece que se sentiam felizes em verem cristãos sendo mortos, devorados pelas feras. O imperador Nero ordenou que se colocasse nas colunas do seu palácio em Roma dezenas e muitas dezenas de cristãos amarrados nas colunas do palácio. E eles foram envoltos com panos ensopados de líquido inflamável e foram queimados vivos no palácio do imperador Nero. Enquanto os crentes, irmãos em Cristo, morriam sendo queimados vivos dentro do palácio do imperador Nero e a sua corte davam gargalhadas e riam do Deus dos cristãos. Esta foi a primeira grande perseguição contra a igreja primitiva. A segunda grande perseguição da igreja foi imposta pelo imperador Domiciano. O imperador Domiciano matou dezenas de milhares de cristãos, decapitados, crucificados, comido por feras nas arenas e mortos ao fio da espada. De todas as maneiras eram perseguidos. Grande foi a mortandade de cristãos no comando do imperador Nero. A terceira grande perseguição da igreja primitiva foi a perseguição imposta pelo imperador Trajano. O imperador Trajano matou mais de 40 mil cristãos, com toda a sorte de maldade ao alcance de suas mãos. Foi uma das mais perversas perseguições. O apóstolo João foi preso a mando do imperador Domiciano no ano de mais ou menos 85 depois de Cristo, ou um pouco mais. O apóstolo João estava em sua casa na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, onde hoje é Turquia. A Ásia Menor, onde estava a cidade de Éfeso, está situada a oeste da nação Turquia. A cidade de Éfeso
está próximo ao litoral do mar Egeu. O apóstolo João foi levado de navio para uma ilha chamada Pátimos. A ilha de Pátimos, ela está situada a 96 quilômetros a sudoeste de Éfeso, no meio do mar Egeu. A ilha de Pátimos, uma ilha-prisão. Era uma ilha, e ainda é até hoje, hoje é um lugar turístico, e famosa por causa daquele que lá esteve preso, o apóstolo João. A ilha de Pátimos possui 10 quilômetros de largura e 16 quilômetros de extensão. É uma ilha rochosa, muitos picos de grandes pedras, pouca vegetação, poucas árvores. Praticamente impossível alguém se libertar de uma prisão como Pátimos era. Na ilha de Pátimos, segundo historiadores e a tradição nos informa, o apóstolo João trabalhava como escravo em uma mina de sal que estava instalada ali na ilha para ser trabalhada pelos condenados, pelos presos, pelos que estavam ali exilados a mando dos imperadores, e neste caso do imperador Domiciano. João se encontrava na ilha de Pátimos. E na ilha de Pátimos, ele recebeu a revelação de Apocalipse. E eu quero começar a falar sobre a revelação de Apocalipse. Começando do capítulo 1 de Apocalipse. E assim começa o livro, escrito por João. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente irão acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Eu quero repetir este versículo. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Este é o início da grande revelação. Jesus Cristo é a fiel testemunha. Jesus Cristo é o primogênito dos mortos. Jesus Cristo é o príncipe dos reis da terra. E ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso.
E João prossegue escrevendo no pergaminho esta revelação de Apocalipse. Talvez não seja tão agradável ouvir a revelação, mas é necessário, mais do que nunca, nestes dias atuais. O velho João, aquele que se deitou ao peito de Jesus, o discípulo e apóstolo mais amado, mais amável, mais manso, mais querido que andou com Jesus, o apóstolo João, já quase sem forças. Ele com a sua pena escreve: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Estava na ilha chamada Patmos. Quando o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse, ele não estava em Patmos. Era impossível o apóstolo João escrever este livro na ilha de Patmos, por falta de recursos e porque lá os presos não tinham direito de fazer algo assim. Eram vigiados de noite, sem direito algum. E ele disse: estava na ilha de Patmos. Ele recebeu a revelação antes, quando ele estava preso na ilha de Patmos. Mas agora, quando estava escrevendo, ele já estava em Éfeso. Porque um ano depois de sua prisão, o apóstolo João foi solto. O imperador que seguiu ao imperador Domiciano foi o imperador Nerva. E o imperador Nerva mandou soltar o apóstolo João. E ele foi trazido de navio para a cidade de Éfeso. E em Éfeso ele voltou para sua casa de pedras, onde morava com Maria, mãe de Jesus. A esta altura ele já morava sozinho, porque Maria já não estava mais presente. Estava na ilha chamada Patmos. Por causa da palavra de Jesus Cristo, de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Virei-me para ver quem falava comigo. Virando-me, vi 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Aleluia. João, quando estava na ilha de Patmos, ouça com atenção esta pregação.
porque você não ouve esta mensagem em muitas igrejas. Ouça, entenda e compreenda que Deus hoje, agora, está falando com você. Está falando com a igreja. Está falando com as nações. João, quando foi arrebatado em espírito, ele foi arrebatado no dia do Senhor, ele foi levado ao terceiro céu. O mesmo terceiro céu para onde o apóstolo Paulo um dia foi também arrebatado ao terceiro céu. E lá ouviu e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. João foi arrebatado ao terceiro céu. O que é o terceiro céu? Você só poderá compreender melhor esta revelação se você compreender algumas coisas importantes aqui relatadas, através do discernimento e da revelação pelo Espírito da Palavra, o Espírito Santo. Existem 3 céus. O primeiro céu, esta expansão que Deus criou, separando as águas de baixo das águas de cima. As águas de cima estão no firmamento. As águas de cima se despejaram também no dilúvio para encher a terra de água. Deus criou o primeiro céu, esta expansão. Separou as águas de baixo das águas de cima, que estão acima do domo celeste, sobre a terra. Lá, aquele lindo azul que você vê, o firmamento, é o segundo céu. O terceiro céu está logo acima do segundo céu. O terceiro céu, aonde está a glória de Deus, é metafísico. A metafísica é a parte da filosofia que estuda a essência das coisas. A glória de Deus do terceiro céu é metafísico, porque metafísico significa e é sinônimo de sobrenatural. A carne não entra. Você pode entender isto? Ele viu um que estava assentado sobre o trono. Sete cartas foram escritas para as 7 igrejas da Ásia. Permita-me dizer que para cada igreja na Ásia Menor, nas 7 cartas, existem uma promessa para cada igreja. A primeira promessa foi para a igreja de Éfeso, a primeira carta. E cada carta contém uma promessa. As 7 igrejas da Ásia Menor, para as quais foram escritas 7 cartas, são a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. A carta escrita para a igreja de Éfeso contém uma promessa, e a promessa é esta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ouça. Talvez você já tenha ouvido
alguns dizerem: Jesus venceu, você vencerá. Não. Deus nunca disse: você vencerá. Deus nunca usou esta expressão para você. Jesus disse: eu venci. Aqui ele diz, nesta primeira promessa para a igreja de Éfeso: ao que vencer. Isto denota, isto significa que você tem que vencer. Ao que vencer. Dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A segunda carta foi a carta para a igreja de Esmirna, e a promessa para a igreja de Esmirna é esta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A terceira carta foi escrita para a igreja de Pérgamo, e esta é a promessa para a igreja de Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. A quarta carta, escrita para a igreja de Tiatira, contém uma promessa, e a promessa é esta: ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quinta carta, a igreja de Sardes, contém uma promessa, e a promessa é esta: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A sexta carta, para a igreja de Filadélfia, contém uma promessa, e a promessa é esta: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a sétima e última carta, escrita para a igreja de Laodiceia, contém uma promessa. E a promessa é esta: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero relatar um pouquinho sobre a última carta, para prosseguir com a revelação. Apocalipse. Me permita dizer que para a igreja de Laodiceia, que representa muito a igreja da atualidade, ele começa dizendo: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você tem convicção que pode resistir e escapar de tão grande juízo, você que vive nestes dias atuais? Ouça este conselho que eu deixo para você, que é intitulado de crente.
Eu também sou crente. Seja quente. Seja cheio do Espírito Santo. E aqui, ele continua dizendo para a igreja de Laodiceia: como tu dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E unges os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Esta é a palavra de Deus para a igreja de Laodiceia. E hoje continua sendo a palavra de Deus para a igreja desta atualidade. Para a igreja da teologia da prosperidade. Da igreja apegada somente às coisas terrenas e materiais, para esta igreja da atualidade hipócrita, medíocre e sem Deus. Esta palavra é para igrejas de entretenimento, que são mais um clube social do que um altar de propagação da palavra de Deus. Esta palavra é para a igreja da atualidade, onde a maioria tornaram o altar, que dizem o altar do Senhor, um covil de ladrões. E a palavra do Senhor para você, que assim procede, indignamente e de forma abominável, Deus diz: ser zeloso. Ser zeloso e arrepende-te. Tabaduku, Rossibi, Guiando, Guiaçá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Nesta mesma epístola, nesta mesma carta, para a igreja de Laodiceia, para a igreja de hoje, desta atualidade. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deus ainda está dando um tempinho para você se arrepender e cear com ele, deixar ele entrar. Deixe Jesus entrar. Ele está batendo aí. Deixe Jesus entrar. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo, como eu me assentei no trono de meu Pai. Jesus quer que você vença. Jesus quer que a sua igreja vença. Jesus quer que a sua igreja se arrependa enquanto há tempo. Por mais que Ele te ame, você só será arrebatado desta terra para a glória se você vencer. E
Para você vencer, você tem que deixar ele entrar. Deixa ele entrar. Apocalipse tem 7 partes interessantes. Apocalipse começa com uma introdução. Apocalipse tem a mensagem às 7 cartas, às 7 igrejas da Ásia Menor. Em seguida, a apresentação do trono da majestade divina. Em seguida, o livro selado com 7 selos, que somente o Cordeiro de Deus é digno de abri-lo. Em seguida, a volta daquele que virá no capítulo 19, montado sobre um cavalo branco. A parte 6ª, o juízo final. E a 7ª e última parte, descendo do céu a nova Jerusalém, onde se vê uma nova terra e um novo céu. Você precisa das palavras de Deus. Milhões de crentes, irmãos, estão doentes. Alguns fisicamente, outros espiritualmente. E muitos morrendo de depressão. Porque o que mais ouvem na maioria das igrejas são teologias baratas e palavras persuasivas de sabedoria humana. Você precisa das palavras de Jesus. Deixa ele entrar aí. Xarabacandacai. Eu vou para esta outra parte. No capítulo 4 de Apocalipse, João tem a visão do trono da majestade divina. Eu quero ler um pouquinho. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Logo fui arrebatado em espírito, e eis que estava um trono posto no céu, e um assentado sobre o trono. Um trono posto no céu, no terceiro céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência. Aqui está falando de aparência física. João estava diante daquele que estava sentado sobre o trono, e vendo literalmente a sua forma física. E o que estava sentado era, ele está contando aqui o que ele viu de perto, na aparência, semelhante à pedra jaspe sardônica. O arco celeste volta do trono, ao redor do trono, semelhante à esmeralda. Oh, aleluia! Oh, agora o que você vai ouvir, ouça, o que você vai ouvir agora, talvez você nunca tenha ouvido em outro lugar. Aqui você vai ouvir agora. Isto é revelação. Deus tem palavras proféticas de revelações apocalípticas à luz desta profecia para profetas de 12.000 anos atrás e para profetas destes últimos dias. Para apóstolos levantados por eles. Existem sim os falsos, claro.
mas existem os verdadeiros. A árvore se conhece pelos seus frutos. Observe o fruto do apóstolo. Você conhecerá a árvore pelo fruto. Aleluias. O que estava sentado sobre o trono tinha uma aparência semelhante à pedra jaspe sardônica. Ouça. Durante muitos séculos se pregou e se ensinou em muitos lugares, nas escolas, em muitas igrejas, em muitas nações, que a aparência do Senhor é um homem branco, de cabelo loiro, lisos, e olhos azuis ou verdes. Aquela tipo de caricatura que vocês costumam ver por aí. Mas aqui diz que a aparência dele é jaspe sardônico. O Senhor não é branco. O Senhor é jaspe sardônico. A cor jaspe sardônico é a cor de um ser que tem a cor semelhante à pedra jaspe e à pedra sardônica, como uma pessoa morena. Morena. O Senhor tem uma cor morena para escuro, o jaspe para sardônico. Esta é a cor do Senhor. Os cabelos dos hebreus são como lã de ovelha. A lã de ovelha não são lisos. O cabelo dos verdadeiros hebreus são como lã de ovelha, à luz da Bíblia, citado isto em alguns lugares dela. O Senhor também tem os cabelos como lã de ovelha. Os cabelos do Senhor são um tipo de lã de ovelha, como que crespo. E ele não tem os olhos azuis. E ele não tem os olhos verdes. Há 2000 anos, Jesus nasceu, descendente da tribo de Judá e de Benjamim por parte de Maria. E este povo da tribo da qual Jesus nasceu era um povo jaspe sardônico, dentre as tribos de Israel. E as pessoas jaspe sardônica das tribos de Judá e Benjamim não tinham olhos azuis e não tinham olhos verdes. Aparência semelhante à pedra jaspe sardônica. Ao redor do trono, vi 24 tronos, 24 anciões e 4 animais, tendo cada um de per si 6 asas. E do trono saíam relâmpagos, vozes, diante do trono 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como mar de vidro, e ao redor do trono os 4 animais cheios de olhos nas suas asas, por diante e por detrás. Eu falei que a glória é metafísico, é sobrenatural. Deus criou seres angelicais tão poderosos. Deus criou você. Deus criou seres humanos tão pequenos, tão belos. Você é uma pessoa linda. Não tem ninguém feio. Você é a imagem de Deus. E é incrível ver que muitos, tendo só 2 olhos, já se acham. Aquelas criaturas celestiais em volta do trono têm muitos olhos.
são humildes e ficam em volta do trono de glória, de esplendor de esmeralda, cantando e louvando e dizendo de dia e noite, sem parar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o Rei do universo, Santo, Santo, Santo. Aqui há mistério, aqui há revelação, aqui há sabedoria, aqui há discernimento. Primeiro animal, aparência da cabeça como bezerro. O outro animal como leão, o outro como rosto de homem, o outro como uma águia. É sobrenatural. É sobrenatural. E para encerrar este capítulo 4 e prosseguirmos, permita-me dizer que em volta do trono e diante do trono, todos os animais davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 animais adoravam ao que vive para todo o sempre. Os 24 anciões tiravam suas coroas de ouro diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Você é assim, porque Deus te criou assim. Agora, deixa ele entrar, que ele vai fazer algo arrojado no seu espírito e vai fazer com que você tenha o caráter de Cristo. E você será como ele, não somente na aparência, mas no interior, no caráter. A outra parte de Apocalipse, o livro selado com 7 selos. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. E ouvi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de o ler e desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem o ler, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: um daqueles anciões que estavam diante do trono tocou em João, que estava diante do trono, vendo tudo isso. João chorava porque, se ninguém se levantasse, a humanidade estaria sem salvação eterna. Tinha que haver alguém digno. Ninguém se levantou, porque ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. No céu, nem querubins, nem serafins, nem arcanjos, nem anjos. Na terra, nem um imperador, nem um presidente, nem um senador, nem um deputado, nem um político, nem um rico, nem um empresário, nem um pobre. Ninguém. E nem debaixo da terra. Muito menos Satanás e os demônios. E eu chorava muito. Um ancião tocou em João e disse: não chores. Para você que está vivendo dias difíceis, com depressão, alguém que está desempregado, alguém que está passando luta no casamento, alguém que está passando aflições,
está passando por alguma tribulação, estenda a sua mão direita agora. Meu Deus. A palavra que o ancião disse para João é a mesma que o Senhor manda dizer para você agora. Não chores. Não chores. Enquanto digo esta palavra, receba unção, receba cura, receba portas abertas, receba a bênção que vai e alcança. Aleluias. Não chores. Ore calabara. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Receba a vitória do Senhor, pela unção da palavra, pela unção que despedaça o jugo. E você pode alcançar esta bênção agora, por intermédio da tua fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Somente a fé faz você chegar ao trono de Deus com intrepidez e ousadia. Porque a fé é algo que Deus colocou dentro do teu espírito e dentro da tua mente e dentro do teu coração. É algo metafísico, é algo sobrenatural. E é esta fé sobrenatural que vai adentrar o terceiro céu, metafísico, sobrenatural, e chegar no trono. Portanto, se crer, verá a glória de Deus. Receba. Em nome de Jesus. Receba a cura. Shadabadubiakandurigiaçá. Estava no meio do trono os 4 animais, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono, tomou o livro da destra, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. 2 orações estão dentro destas taças. 2 orações foram ouvidas, estão guardadas. E no tempo de Deus para a tua vida, as promessas irão se cumprir, tanto aqui embaixo como lá em cima. Se creres, verás a glória de Deus. As tuas orações estão aqui, nestas taças, diante do trono. Digno és te tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para todos. Jesus veio para buscar o que se havia perdido. Jesus veio para todos. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Milhões de anjos diante do trono. E a toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e de tudo que há dizer ao que está sentado sobre o trono. E ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, poder, glória, para todos sempre. O livro selado com 7 selos.
E havendo aberto o primeiro selo, o Cordeiro, diante do trono, abrirá o primeiro selo. E havendo aberto o primeiro selo, eis um cavalo branco. Eu preciso explicar algo aqui. Talvez algumas pessoas não entendam. Existem dois cavalos brancos em Apocalipse. Em Apocalipse, existem 2 cavalos brancos. O cavalo branco do capítulo 6 e o cavalo branco do capítulo 19. Um representa uma coisa e outro representa outra coisa. Havendo aberto o primeiro selo, eis um cavalo branco. Este cavalo branco do capítulo 6 é o início da grande tribulação, portanto não representa ao Cordeiro de Deus do capítulo 19, quando virá montado sobre o cavalo branco. Este primeiro cavalo branco, com abertura do selo, é o início da grande tribulação. Possui uma coroa e um arco e saiu vitorioso, e para vencer a tribulação, ela terá 7 anos. Os 7 selos representam o tempo da grande tribulação e os juízos de Deus que serão executados e que estão registrados dentro destes selos. E quem abrirá estes selos será o Cordeiro de Deus diante do trono. E ele, abrindo o primeiro selo, eis o cavalo branco. O anticristo dominará a terra. O início de tudo isto acontecerá em Jerusalém, no monte do templo. No mesmo monte Moriá, o monte do templo hoje em Jerusalém, é o mesmo monte Moriá, aonde alguns milênios Abraão subiu com Isaque para sacrificar Isaque a Deus. O monte Moriá é o mesmo monte do templo. Lá em cima do monte Moriá tem uma grande pedra. E hoje, esta área do monte Moriá, do monte do templo, que é o cume do monte, está tomado e dominado pelos muçulmanos. E ali tem uma mesquita chamada Domo da Rocha. Dentro daquela grande mesquita chamada Domo da Rocha, lá tem uma grande pedra. É a mesma pedra aonde Abraão, há alguns milênios, colocou Isaque para o sacrificar a Deus. É um lugar sagrado para muçulmanos, como para judeus e como para cristãos. Quando futuramente for construído um templo, o terceiro templo, assim chamado, no Monte Moriá, no monte do templo, este homem deste cavalo branco, que será o anticristo, homem de grande influência, que congregará as nações do Oriente Médio para uma grande paz, uma paz entre Israel e as nações muçulmanas. Este homem conseguirá este falso êxito por 3 anos e meio. A grande tribulação, ela tem 2 partes. A primeira parte, 3 anos e meio, que é onde se cumprirá aquela falsa paz da qual Jesus disse: quando vos disserem paz e segurança. Os 3 anos e meio depois serão o seguir da grande tribulação. Dias de angústias como nunca houve, como disse o profeta Daniel. E aqui, nesta aliança, nesta falsa paz,
em que será concluído o terceiro templo no monte do templo em Jerusalém. Os judeus vão então começar o sacrifício de animais no templo, como se fazia no tempo de Salomão, no tempo dos antepassados hebreus. E quando for começar este ritual do sacrifício de animais, estiverem realizando isto, este homem do cavalo branco, que vai se manifestar e que realizou a falsa paz, da qual os judeus irão acreditar, ele com o grande exército de 10 nações muçulmanas, invadirá Jerusalém, quebrará a aliança e não permitirá o sacrifício de animais no templo. E explodirá aí, então, uma grandiosa guerra sobre a face da terra. Porque neste momento da quebra da aliança, lá diante do trono, o Cordeiro abrirá o segundo selo, e eis um cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele possuía uma espada, e foi-lhe dado poder para que os homens se matassem uns aos outros. O que vai acontecer? A Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial é inevitável, ela vai acontecer na abertura do segundo selo, cavalo vermelho. Você poderia se perguntar agora onde nós estaremos. Eu tenho convicção bíblica, de que a igreja não estará mais aqui embaixo, porque Deus não vai permitir que a sua igreja passe pela grande tribulação. O Senhor não vai permitir que a sua igreja receba o sinal da besta. A igreja será arrebatada exatamente neste tempo, um pouquinho antes ou um pouquinho depois desta aliança feita por este homem do cavalo branco, uma falsa aliança de paz e prosperidade entre a nação de Israel, os judeus, e os muçulmanos, 10 nações muçulmanas. Será uma aliança entre o califado islâmico e a nação de Israel. Israel naqueles dias terá os seus grandes aliados, tanto alguns no Oriente e na Ásia, como alguns no Ocidente. E as nações muçulmanas se unirão todas contra Israel. E o cavalo vermelho é o explodir da Terceira Guerra Mundial, e é inevitável. Ela vai acontecer. Você poderia dizer, Jesus disse que ninguém sabe, você está dizendo que será nesse tempo. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas quando vai chover, você sabe, porque você conhece as nuvens. Você percebe que vem chuva. Deus não disse o dia e a hora, porém Deus concedeu para nós os sinais bíblicos de quando isto estará prestes a acontecer. E isto, aos sinais bíblicos, acontecerá num tempo em que acontecerá esta aliança entre Israel e o califado islâmico para a construção do templo. Então está muito perto. Se prepare, porque o arrebatamento da igreja está às portas. Havendo aberto o terceiro selo, eis um cavalo preto, que estava sentado sobre ele, tinha uma balança na mão. É o flagelo causado pela Terceira Guerra Mundial. Mísseis nucleares, bombas atômicas, milhares de armas e ogivas nucleares sendo lançadas, nações destruídas,
milhares e muitas milhares de capitais de cidades destruídas, milhões e muitos milhões de pessoas mortas, florestas destruídas, rios destruídos. Você quer esperar por isto? E você ainda está brincando de ser crente? Shabadu Biakandarai. Havendo aberto o quarto selo, o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia. Mais pestes, mais guerra, mais fome, mais epidemia, mais destruição. E havendo o cordeiro aberto o quinto selo, eu vi as almas dos que estavam debaixo do trono do Todo-Poderoso e clamavam por justiça. E o Senhor dizia: espere, os conservos, seus irmãos que ainda terão que morrer por amor da minha palavra. São aqueles crentes que não subirão no arrebatamento, que estarão ainda na terra, serão perseguidos em muitas nações, serão torturados, serão mortos, serão obrigados a receberem o sinal da besta. E aquele que não aceitar o sinal da besta será morto, derramará o seu próprio sangue. Suas almas então entrará para o trono de Deus através da sua própria morte. Não espere por isto, não espere tão grande perseguição. Lá no Oriente Médio já estão matando milhares e milhares de cristãos, mas ainda não é a grande tribulação, é apenas o princípio das dores. E havendo aberto o sexto selo, as estrelas do céu cairão, como a figueira quando lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Haverá naquele dia um grande terremoto, o maior terremoto de todos os tempos. E aqui neste acontecimento, muita destruição, continentes desaparecerão, as ilhas serão removidas dos seus lugares. Não espere por isto. Havendo aberto o sete selo, as trombetas, ais, a reta final da grande tribulação, e chegando aqui no capítulo 19 de Apocalipse, João viu e escreveu e disse: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Neste dia, no final da grande tribulação, quem porá fim a esta grande tribulação será aquele que virá sentado sobre o cavalo branco do capítulo 19. Eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E na veste e na coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele reinará sobre a terra com a sua igreja, que virá com corpo incorruptível de glória. Reinarão sobre a terra com Cristo por 1000 anos. Satanás será amarrado e preso. Em seguida,
Esta revelação apresenta o grande trono do juízo final, o grande trono branco. João viu o juízo final. Em seguida, ao juízo final, João viu a nova Jerusalém. João viu uma nova terra e um novo céu. E Jesus disse: eis que presto venho. E eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora. Ouça, ó igreja, ouçam, ó nações. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Quem são os cães? Dentro deste contexto de cães estão aqueles que nestes últimos dias, intitulados de líderes, intitulados de pastores, sejam homens ou mulheres, que adentram igrejas em que seus pastores daquele rebanho sofreram tanto para rebanhar um povo, para ano após ano ensinarem a palavra de Deus, para abençoar o povo, para ministrar de Deus sobre o povo. Nessas igrejas, às vezes, adentram cães, homens dissimulados, mulheres dissimuladas, e causam dissensões nas igrejas, e mentem, persuadindo o povo contra a liderança do rebanho, querendo arrancar, roubar o rebanho daquele pastor, daquele aprisco, para formar um grupinho de crentes sem noção, para abrir igrejas. Estes são os cães que adentram igrejas para roubarem ovelhas de apriscos, para arrebatarem ovelhas que não vigiam. Estes são como Judas Iscariotes. Jesus, andando com os apóstolos, disse: no meio de nós tem um diabo. Estes cães que entram em igrejas para roubar ovelhas do aprisco de outro são seres diabólicos, e o pai deles é Satanás, que é o pai da mentira. São seres abomináveis, que não têm temor de Deus, que não sabem o que é respeito, que não sabem o que é honra, que têm uma grande especialidade de mentir, e mentir muito. Sabem roubar, matar e destruir rebanho de outros. Estes são os cães. Aqui Jesus disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar isto nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Certamente cedo venho. Maranata. Que Deus vos abençoe. Um beijo a todos. Shalom Adonai. Shalom